Bom, vamos lá. Você nota que tá difícil emagrecer e você tende a ter uma facilidade para ganhar peso e você simplesmente não entende o porquê isso acontece. Afinal, você acha que está fazendo todas as coisas certas? Bom, saiba que o seu intestino, na verdade, pode estar sabotando os seus resultados aí de emagrecimento e constantemente favorecendo o ganho de peso. Isso é algo muito bem documentado já, mas é muito pouco divulgado. Então hoje eu vou te contar o porquê isso acontece, como isso acontece e também os sintomas mais comuns disso para você ficar ligado e por fim também dicas para te ajudar a resolver este problema. No mais, bem-vindo aqui de volta ao meu canal. Eu sou Rodrigo Polesso, pesquisador em ciência nutricional desde 2009, autor best-seller e criador de alguns dos programas de emagrecimento mais respeitados do Brasil. E eu estou aqui para te ajudar a desbloquear o seu metabolismo, emagrecer de vez e recuperar a saúde e vitalidade que você merece. Tudo baseado na melhor ciência que eu tenho acesso e sempre sem balelas. Agora, para começar, você já teve aquela sensação de... Nossa, hoje eu tô me sentindo gordo. Sabe? Aquela sensação de inchaço, que tá o abdômen distendido, você se sente pesado pra caramba, né? E se o intestino aí tivesse de fato promovendo, facilitando o ganho de peso para você, mesmo que você coma a mesma quantidade de calorias, ou seja, independente da tua dieta, o intestino pode ser responsável, pode estar sendo responsável aí por promover maior ganho de peso e limitar os seus resultados. É isso que diz aqui um novo artigo publicado no jornal britânico The Guardian, que fala o seguinte: toxinas do intestino danificam as suas células de gordura e promovem ganho de peso, sugere estudo. Estudo mostra como as endotoxinas podem aumentar o risco da obesidade e diabetes tipo 2. Eu me surpreendi ao ver esse tipo de informação num jornal aí grande como esse, porque geralmente a mídia grande, infelizmente, mais fala besteira do que verdade, né? Porém, legal que eles fizeram. O estudo ao qual eles se referem é um que foi publicado agora em abril passado, agora 2023. Mas deixa eu te explicar. Eu fiz uma imagenzinha aqui para deixar mais simples para você entender o que é essa questão de endotoxinas, ok? E em seguida eu vou te passar sintomas aí, 4 sintomas comuns que você pode pensar se você tem ou não, se isso indica que esse problema pode estar acontecendo com você e por fim aí, algumas dicas especiais que você vai gostar para evitar esse problema ou talvez resolver esse problema se você tem ele, ok? Então vamos para minha ultra mega artística obra de arte aqui, essa gravura que eu fiz para você entender muito simples, ok? Então a gente vê aqui, claro, o teu intestino, né, aqui no canto inferior esquerdo, tem o intestino delgado, né, o intestino no meio aqui e ao redor dele você tem o intestino grosso, não é verdade? Agora, esse tubo branco que segue aqui, imagine que esse aqui é uma parte do seu intestino grosso, né? Onde o branco aqui é a parede do seu intestino grosso. E dentro do seu intestino, a gente vê as bactérias, né? O seu microbioma, microbiota intestinal. Tem bactérias boas, ruins, gangue de motoqueiro, né? Gangue de jovens, tem todo tipo de bactéria ali dentro tentando achar um equilíbrio, certo? Isso é absolutamente normal. Agora, existem um tipo de bactéria que a gente chama de bactérias gram-negativa, que é um tipo de bactérias, ok? Que quando elas são danificadas, a parede delas, a parede celular, digamos, a parede da bactéria, ela libera esses pequenos compostos que nós chamamos de endotoxinas, ok? São basicamente compostos da parede desse tipo de bactéria gram-negativa que é extremamente irritante ao corpo humano. Então a gente vê isso aqui na foto com esses sinaizinhos amarelos que eu coloquei aqui, significando aí essas endotoxinas produzidas por esse tipo de bactéria no nosso intestino. E você pode ver logo aqui no meio, onde tem mais endotoxinas sendo produzidas, você vê que está meio vermelhinha aqui a parede do intestino, sinalizando basicamente uma irritação ali e talvez um aumento de permeabilidade da sua parede intestinal, onde seu intestino não consegue filtrar as coisas corretamente porque ele está irritado e começa a deixar passar o que não deve, inclusive endotoxinas, como a gente vê aqui essa seta mostrando, algumas endotoxinas podem passar para dentro da sua circulação e aí o problema acontece porque o sistema imunológico vai ser ativado e essas endotoxinas vão provocar um estado inflamatório no seu corpo, ok? Então para você entender, é isso que a gente está falando quando a gente fala em endotoxinas. E alguns pontos importantes para a gente lembrar aqui, para colocar as coisas em contexto, é que o seu intestino ele tem grande influência no seu corpo inteiro. A maior parte do seu sistema imunológico está no seu intestino. O nosso intestino é basicamente a barreira entre o mundo externo e o mundo interno, nossa circulação de fato, né? O que é absorvido pelo nosso intestino passa a ser parte do nosso corpo. O que é
né, fechado ali, é filtrado pelo nosso intestino, segue reto e vai para sabe onde depois no vaso, certo? Então nosso intestino é uma barreira que protege ainda o mundo externo, o que é absorvido para dentro do nosso corpo e o que não é absorvido. Ainda o seu humor, a sua sensação de bem-estar, ambos estão intimamente ligados aí, conectados ao bem-estar também do funcionamento do seu intestino. Agora, o seu intestino, como a gente viu, ele pode também ser fonte de alergias e fonte de inflamação. Em se tratando de emagrecimento e ganho de peso, o fundamental é se entender o seguinte: quando essas endotoxinas são produzidas lá dentro mais do que deveriam, né, acabam irritando o seu intestino e passando através da parede permeável do seu intestino, entrando na circulação, elas vão provocar uma reação inflamatória no corpo. E a outra coisa é que essa inflamação, a gente sabe nos estudos, por si só irá atrapalhar o processo de geração de energia no corpo, de ATP, certo? E isso vai influenciar diretamente na sua capacidade de perder peso. O seu corpo vai se tornar mais propenso a armazenar as calorias que você está comendo, ao invés de queimá-las e usá-las como energia. E isso está documentado na literatura, como eu falei, só que infelizmente a maioria dos nutricionistas, mesmo nutrólogos e, claro, influenciadores de saúde por aí, não tem a menor ideia de que isso acontece e continuam batendo a cabeça aí na parede das calorias o tempo inteiro em termos de emagrecimento. Esse estudo, por exemplo, de 2007 ainda, ele fala categoricamente no próprio título o seguinte: endotoxemia metabólica inicia a obesidade e resistência à insulina, ou seja, endotoxemia, ou seja, uma quantidade de endotoxinas maior do que deveria no nosso intestino, né? Isso atrapalha o seu metabolismo e pode iniciar o processo de obesidade e resistência à insulina também. Perceba, a gente não falou nada em calorias aqui, nós estamos falando no seu intestino, no seu metabolismo. Mas grava o seguinte então: intestino bom, emagrecimento fácil; intestino ruim, emagrecimento difícil. Você pode estar fazendo tudo certinho na sua dieta, mas se o que você come, né, o que você come não está sendo bem aceito pelo seu intestino, e infelizmente muitos dos alimentos que são indicados por aí para dieta, etc., né, eles não são bem-vindos, eles são irritantes ao nosso intestino, podendo levar a um problema como esse. Então, se a tua dieta estiver aí promovendo a fabricação dessas endotoxinas no seu intestino, a produção delas, você vai ter muita dificuldade de emagrecer, mesmo comendo pouco, mesmo se exercitando um monte. Aliás, isso pode piorar a situação ainda. Vamos ver agora então os sintomas mais comuns que você tem algum problema ali que pode estar levando a maior produção de endotoxinas no seu intestino. O primeiro deles é você dar um tapa nesse botão de gostei deste vídeo, se essa informação está sendo valiosa e agregando na sua vida. Isso me deixa muito feliz, e se você não segue esse canal ainda, o que você vê aqui, você não vê em outro lugar. Isso é uma vantagem competitiva que você agora tem em nome da sua saúde e da sua boa forma. Então siga o canal, liga o sininho também, ok? Nas mídias sociais, só procurar meu nome, Rodrigo Polesso, eu tô em todo lugar. Vamos aos sintomas então. Primeiro, todos nós produzimos endotoxinas no nosso intestino, ok? Uma produção de endotoxinas é normal. Elas também são chamadas de lipopolissacarídeos, tá? Mas é mais fácil falar endotoxinas, certo? Todos nós produzimos, não tem problema se o nosso intestino estiver saudável e saber lidar com isso. Se nós produzimos demais, e nosso intestino vai começar a ficar irritado, permeável, está o intestino inflamado, etc., o corpo indo ladeira abaixo, isso vai causar um problema gigantesco para você. Alguns sintomas claros que você pode estar com problemas lá no teu intestino, levando à proliferação lá basicamente de endotoxinas, é o seguinte: o primeiro, excesso de gases e gases frequentes, tá? Se você tem muitos gases durante o dia, bastante frequentemente, ou quando você come, você nota que você incha como um balão, né? Que se você não colocar uns pesos nos bolsos, você sai voando por aí, não é verdade? Se você produz gases bastante ou muito frequentemente, isso é um sinal que as suas bactérias estão fazendo festa, e isso inclui produção de endotoxinas. Segundo, a sensação de inchaço abdominal e de peso, de se sentir pesado, de se sentir inchado, com o abdômen distendido. Isso também é um sinal que as coisas não estão indo tão bem lá no teu intestino. Depois, claro, desconforto ou qualquer dor na região abdominal, né? Da região do intestino. Então a gente tem o estômago, que ele fica mais para cima, certo? Mais para cima. E mais para baixo a gente tem o intestino. Então você consegue basicamente identificar quando você tem dor ali embaixo, né? No intestino, ou tem desconforto, ele se sente um pouco diferente, né? Como eu costumo falar, o intestino bom é aquele que a gente não sabe que existe, porque ele faz o trabalho dele, a gente nem lembra que ele existe, tá tudo ótimo. Se
você ficar lembrando do teu intestino o tempo inteiro, isso é um sinal que ele talvez não esteja bem. E por último aqui de sintomas, a gente tem constipação, né? Frequente. Se você tem constipação frequente, se você fica sem ir fazer o número 2 no banheiro, pelo menos uma vez a cada 3 dias, fica mais 3 dias sem ir, isso pode ser um problema, ok? Que quanto mais tempo as coisas ficam no seu intestino, mais tempo as bactérias têm para fermentar aquilo e fazer festa lá dentro e produzir endotoxina. Então, se você fica constipado frequentemente, né, não vai no número 2 por vários dias, isso pode ser um problema. E também se você tem o oposto, o lado oposto da moeda, que é diarreia, né? Se você não segura muito ali o intestino, a gente vai estar realmente indo no banheiro toda hora, isso também pode ser um problema claro, um sintoma claro do intestino irritado. Mas chega de sintomas agora, vamos para as dicas agora, que isso pode ajudar você a resolver ou evitar esse problema também se você não tem ainda. E a ideia dessas dicas é a gente conseguir atingir 2 objetivos. O primeiro deles é prover menos alimento para as bactérias no colo, no intestino grosso, ok? Na verdade, o nosso estômago e o nosso intestino delgado, eles deveriam ser limpos de bactérias. Não deveria ter bactéria ali, ok? Agora, as bactérias estão geralmente no nosso intestino grosso, é lá onde elas devem ficar. Mas quanto menos alimento chegar lá, melhor, porque eles vão fermentar menos, ok? Então, de forma ideal, digamos assim, o que você come vai ser digerido no estômago e vai passar e vai ser absorvido o máximo possível no intestino delgado, chegando a apenas resquícios no intestino grosso. Então, uma forma de conseguir maximizar a eficiência da sua digestão é realmente focando em tentar atingir isso, né? Tendo um metabolismo primeiro saudável, mas claro, se alimentando em grande parte de alimentos que são facilmente digeridos. E obviamente alimentos que não irritam o seu intestino, o seu estômago ou qualquer parte do seu corpo. Primeira dica, tente descobrir aí quais os alimentos que você consome diariamente na sua vida que podem estar te dando gases. Entre os principais suspeitos aí de alimentos que são conhecidos por serem facilmente fermentáveis, né, pelas bactérias do intestino, a gente tem aí o feijão, a lentilha, o grão de bico, a soja. Então pode ver, essas leguminosas no geral são bastante propensas à fermentação. Depois a gente tem vagens, lactose, trigo, cevada, aspargos, beterraba, couve-flor, cebola, cuscuz, frutas como a maçã, a pera, pêssego, e vai uma dica, se você cozinhar elas, isso é muito mais fácil na sua digestão, ajuda bastante a digestão. E também adoçantes como o xilitol, tão usado pelo pessoal da low carb, cetogênica por aí, isso dá um gás danado porque é fermentado lá dentro. E de novo, tudo que fermenta no seu intestino vai estar propiciando e promovendo a produção de endotoxinas e também bloqueando seu emagrecimento, deixando inchado, se sentindo pior, blá blá blá. Eu fiz um vídeo inteiro a respeito dessa questão dos alimentos que mais geram gases, maiores suspeitos aí do seu intestino, então eu vou deixar na descrição para você ver, tem um vídeo contando mais alimentos que podem ser suspeitos nesse sentido. Depois, estresse, ansiedade, né, exercícios exagerados, isso tudo leva a maior produção de endotoxinas, ok? Então exercícios demasiados irritam o intestino, isso é bem conhecido. Não é necessário fazer exercícios exagerados para emagrecer, muito menos para ser saudável. E estresse psicológico de qualquer forma, ansiedade também, isso tudo vai afetar a sua digestão. A gente já sabe disso, mas tem que lembrar, porque nesse caso é muito importante. Terceiro, consuma alimentos aí ricos em colágeno ou suplementos até de colágeno hidrolisado, porque isso vai ajudar na recuperação, no mantenimento da boa saúde da sua parede intestinal. Geralmente a gente consome carnes magras e tudo mais, sem nenhuma fibra, nada, não é verdade? Aquelas carnes mais colaginosas que a gente faz na panela de pressão ou ensopados, etc., são riquíssimas em colágeno, isso é uma ótima fonte disso. Caldo de ossos, que eu falo há muito tempo também, é uma ótima fonte de colágeno. Além disso, para quem consome álcool frequentemente, o álcool por si só irrita o intestino, promove a permeabilidade intestinal. Então, se você tem problemas, sintomas no intestino, sugiro fortemente que você dê uma olhada no seu consumo de álcool. E uma dica bônus aqui, evite, tá? Na minha opinião, você deveria evitar o consumo de pré-bióticos, sabe? Banana verde ou fécula de batata, isso é terrível, isso virou uma febre na época, né? E depois um monte de gente teve muito problema com isso, porque o pré-biótico é isso mesmo, é coisa que vai passar pelo seu intestino delgado, sem ser digerido, e vai chegar no intestino grosso, e lá vai ser comida para bactéria boa e para bactéria ruim também. Então, no geral, é bastante desaconselhável que você faça isso, ok? E também cuidado com probióticos, que você pode dar um tiro no pé se você não sabe o que está fazendo. E veja só, né? Em tratando
tratando-se de emagrecimento, se você me acompanha aqui já, você sabe que eu venho batendo essa tecla, que a real solução para o emagrecimento, ela não é calórica, ela é metabólica. Ela tem a ver com tudo isso que a gente está vendo, por exemplo. E muito menos com calorias e se exercitar mais, ou cortar carboidratos. E como a gente viu hoje, em questão do intestino, né? Se ele não estiver legal, promovendo aí a produção de endotoxinas, só isso, por si só, pode colocar o seu corpo num estado mais favorável ao ganho de peso e bloquear os seus resultados de emagrecimento. Não tem nada a ver com calorias, é o seu metabolismo que está aqui colocando, influenciando tudo. Então não adianta você ficar focando em vou comer menos, vou cortar mais carboidrato, vou me exercitar mais e você tira o olho do metabolismo, a coisa que realmente importa. O ideal é que você consiga comer o máximo que você pode, se saciando na boa, né, recuperando sua saúde, se sentindo bem, intestino bacana e você perdendo peso ao mesmo tempo. O emagrecimento bom é aquele que te faz se sentir bem durante o progresso, não ruim. Então a ideia é focar na tua alimentação, ajuste o estilo de vida para a gente recuperar e reativar esse metabolismo e desbloquear essa queima de gordura automaticamente. E uma coisa clara que a gente viu hoje é restabelecendo um bom funcionamento intestinal. Isso a gente consegue fazer basicamente com alimentação, ajustes estratégicos. E isso vai ajudar muito a gente começar a ter resultados de verdade no emagrecimento, sem pensar em comer menos. E eu costumo dizer que existem aí 3 principais travas metabólicas que seguram o emagrecimento de muita gente. E emagrecer corretamente com o intestino irritado é um grande problema, por isso que o intestino irritado é uma dessas grandes travas por causa das endotoxinas que eu acabei de contar para você. Quando você destrava agora esse metabolismo, você começa a ver a queima de gordura acontecendo naturalmente à medida que você começa a ganhar saúde e vitalidade ao mesmo tempo. E a minha pergunta é para você: você já tentou o método metabólico de emagrecimento antes? Ou só passou cortando carboidrato, comendo menos, cortando porções, exercitando bastante, contando calorias? O método metabólico de emagrecimento pode mudar o jogo para você, assim como tem mudado de muita gente ao redor do Brasil e do mundo aí. Como você pode ver aqui no caso da Viviane Martins, que falou: o meu esposo eliminou 18 quilos, Deus te abençoe, forte abraço. Você pode ver que ela também perdeu peso aqui, né? Só que ela não falou quantos quilos. Parabéns ao casal, adoro resultados em casal. Se você quer tentar em você mesmo o método metabólico de emagrecimento agora, sem risco algum e toda a chance de mudar o jogo para você, tudo guiado passo a passo, dia a dia, semana a semana, com o que comer, como comer, quando comer, com listas de alimentos, exemplos de cardápios, fotos das minhas próprias refeições, como exemplo, mais de uma centena de receitas originais, fáceis e práticas de salivar e absolutamente tudo o que você precisa para vencer no emagrecimento de uma vez por todas. Se isso soa bem para você, eu te convido a entrar agora e testar em você mesmo, sentir na pele e ver no espelho a diferença do método metabólico de emagrecimento, entrando agora aí no meu novo programa e mais completo, o Acelerador Emagrecer de Vez. Se torne um acelerador também, entre aí em aceleradoremagrecer.com.br. Eu não vejo a hora de falar com você lá dentro e ver os resultados reais acontecendo em você. Então, para entrar e testar em você mesmo, sem risco algum, é só entrar aí em aceleradoremagrecer.com.br. No mais, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Qualquer coisa, deixa um comentário para mim aqui, a gente continua a conversa e a gente se fala na próxima. Até mais!